Olá, um bom dia recheado de muitas bênçãos e alegrias para as pessoas lindas e abençoadas que estão me ouvindo agora. Você já se viu sem saída? Você já se viu assim sem ter com quem contar e mesmo assim tendo que permanecer, sem poder desistir? Esse é o assunto que nós vamos falar hoje, né? Quando a vida não nos mostra nenhuma saída. Quando só Deus pode fazer. E nós temos um texto que está lá em Isaías, né, 43:19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, eu porei um caminho no deserto. Deus fala isso conosco na sua palavra para esses momentos, porque existem fases na vida, não sei se você já passou por isso, eu passei. Então existem fases da vida em que ninguém pode te ajudar. Nem conselho resolve, nem dinheiro compra solução, nem a força muda nada. É nesse lugar que Deus deixa de ser teoria e passa a ser presença. Muitas pessoas, muitas, conhecem Deus de ouvir falar. Mas existem níveis de relacionamento com Deus, existem vários níveis, e um deles é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de um nível com Deus que só é acessado na solitude. E você pode estar me perguntando assim, mas o que é exatamente a solitude? Eu quero falar com você que solitude não é se sentir sozinho, é estar sem ser rodeado por pessoas, mas bem acompanhado por Deus. É quando tem um monte de pessoas à sua volta, mas ninguém pode fazer nada, ninguém pode te auxiliar. E você então sabe que tem um Deus. Então, solitude é quando o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser cheio da presença de Deus. Veja bem, é bem diferente da solidão. Porque a solidão dói, a solidão pesa, a solidão traz sensação de abandono, mas a solitude, ela acolhe, ela abraça, ela acalma. Solitude é aquele momento em que você se afasta de todo o barulho, de tudo à sua volta, de todas as confusões, para ouvir a voz de Deus. Você para de correr para perceber que Ele, o seu Deus, sempre esteve ali. É quando você se sente sozinha, sozinho das pessoas, mas completo com Deus. Solitude é Deus te chamando para o milagre, porque é no secreto que Deus fala mais claro. É no silêncio que Ele, Deus, trata o que ninguém vê. Aleluias, por isso, glória a Deus. É na solitude que você descobre que nunca esteve só. Solitude é aprender a dizer, mesmo que ninguém esteja aqui, Deus está. E quando você descobre isso, o lugar mais vazio se torna o mais cheio da presença. A presença é milagre. Então, a solitude é um lugar de revelação. Solitude é quando você está
aparentemente sozinho, mas totalmente, completamente cuidado por Deus. Um exemplo claro disso, eu quero que vocês lembrem de Elias na caverna. Ele fugiu, ele estava cansado, com medo, e foi parar em um lugar isolado. Humanamente falando, Elias estava sozinho, mas espiritualmente, ele nunca esteve tão bem acompanhado. Entenda que se há solução humana, quando há solução humana, você ainda não vê o milagre. Pois Elias estava naquele lugar de silêncio. Silêncio, sem ninguém. E não faltou alimento, não faltou água, não faltou cuidado. Deus sustentou Elias no secreto. Você está nesse secreto? Você consegue entrar no secreto de Deus? E o mais lindo com Elias foi que Deus não falou com ele no vento forte, não falou com ele no terremoto, não falou por meio do fogo. Deus se revelou a Elias na suavidade. Por quê? Porque há coisas que Deus só fala quando o barulho acaba, quando não há mais movimento, quando você não tem mais com quem contar. Tem momentos que Deus nos leva, assim como Elias, para cavernas da vida. Lugares onde o movimento diminui, onde as vozes se calam e até mesmo as pessoas se afastam. E nós pensamos, Deus me deixou sozinho, Deus me deixou sozinha. Mas, na verdade, Deus está dizendo, eu preparei esse tempo, eu te coloquei aqui e agora você vai me ouvir como nunca ouviu antes. Veja bem, na solitude você perde o barulho do mundo, mas ganha a clareza da voz de Deus. Porque Deus não compete com barulho e nem com pessoas. Deus se revela no silêncio. Você está passando por um silêncio? Você está tão sozinho, não tem ninguém falando com você? Não se assuste, não. Não se assuste, nem se sinta abandonado. Porque quando tudo some, quando os amigos somem, os familiares, você não tem nenhum apoio, parece que você está sozinho, abandonado, sem ter absolutamente nenhuma resposta. Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa, ouça com atenção. Deus nunca chega atrasado. Ele nunca chega depois. Ele chega no momento certo. E é aí, nesse momento, que Deus se apresenta como suficiente. Ele se apresenta como presente e real. Eu vivi essa situação. Eu fiquei sozinha. Eu perdi tudo, posição, amigos, irmãos, família, saúde. E quem podia me auxiliar silenciou-se, aquietou-se, não teve nenhum movimento positivo na minha direção. De certa forma, parece até que houve um contentamento com a minha situação, com a minha tristeza, com a minha dor. Você já passou por isso? Onde parece que as pessoas se alegram porque você está sofrendo? Meu Deus, graças a Deus,
eu tive a minha segurança, a minha caverna, onde Deus me sustentou, onde Deus me protegeu para que eu pudesse sobreviver e estar aqui hoje, né? Falando com vocês. Minha caverna foi e ainda é o meu marido. Glória a Deus, pois esse ninguém me tirou. Até tentaram, mas Deus não permitiu. E assim eu cheguei, eu entrei na milagrosa posição de solitude. Amados, foi na solitude que eu descobri que Deus não é opção, Ele é tudo. Quando nada funciona, quando as pessoinhas que você ama são levadas embora, quando os seus tentam te destruir, é muito, mas muito, muito difícil. Talvez você esteja em uma situação também onde ninguém pode resolver. Talvez um diagnóstico médico inesperado, ou um filho que se perde ou que se perdeu. Talvez você esteja vivendo um casamento em crise profunda, ou uma porta de emprego que nunca, nunca abre. Talvez você esteja vivendo uma injustiça que ninguém consegue reverter, ou até uma dor emocional que parece loucura, que ninguém entende. Deixa eu falar para você, tem batalhas que Deus permite, porque só Ele pode vencer. E Ele quer que você saiba, sem dúvida alguma, que só Ele é o seu Deus. Então, quando não souber o que fazer, olhe para o alto. Coloque os seus olhos em Deus. Veja bem, Deus permite o limite humano para revelar o seu poder divino. E assim, você não terá dúvida alguma que foi Ele, só Ele, o seu Deus, que te pegou no colo e não permitiu a sua morte. Escuta, entenda, quando acaba a força humana, quando você não tem mais com quem contar, quando você não tem mais para onde ir, começa a manifestação de Deus. Você está disposto, você está disposta a viver esse milagre? Eu já falei muitas vezes, mas eu quero repetir. Deus, Ele não é um Deus que só abre portas. Ele cria portas. Ele abre caminhos no deserto. Aleluia! Ele é Deus poderoso, Ele é o seu Senhor. O mar não era uma porta, mas Deus transformou em caminho. Lázaro não tinha mais solução, estava morto. Existem portas, presta atenção, existem portas que Deus abre, que Deus fecha. Mas existem situações onde não existe nenhuma porta. Quando não existe saída, Deus, Ele não procura uma, Ele cria uma. Onde ninguém vê saída, Deus vê oportunidade de milagre na sua vida, na sua história. Ele diz para você hoje, eu sou o seu Deus, eu abrirei caminho no deserto, louvado seja o nome do Senhor. Deus, o nosso Senhor, Ele não depende de cenário, Ele cria o cenário propício. Então, deixa eu te mostrar o mapa de uma posição
uma condição espiritual necessária para você ver Deus. Você quer ver Deus? Você sente vontade desse milagre? Você está disponível a se submeter, a entrar pelo caminho? Eu vou te dar a direção. Primeiro, você precisa ser dependente total. Dependência total. Porque a palavra dele diz que sem mim nada podeis fazer. Então, o primeiro ponto é: seja dependente, independente da sua situação, independente da sua condição. Dependa totalmente de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo, rendição. Parar de tentar controlar tudo, de ter as normas, de falar o sim, de falar o não. Obedeça a Deus sem questionar. Se curve a Deus sem ter vergonha. Acredite que Ele é o seu Senhor. Acredite que Ele está te chamando. Acredite que Ele tem algo maior do que o que você está passando, do que você está vivendo. Tem algo mais. Tem um propósito. Terceiro ponto. Ei, abra os olhos espirituais. Os olhos espirituais é a fé. Fé, quando não há nenhuma evidência, ela age. Ninguém acredita que você vai sair dessa. Ninguém acredita que você vai vencer. As pessoas pensam que você acabou, que não tem mais nenhuma condição. E você então abre os seus olhos espirituais pela fé e vê Deus abrindo um caminho no deserto para você passar. Creia. Esses são os 3 pontos. Deus, Ele se revela quando tudo se cala. Você não vê para crer. Você crê para ver. Esse é o convite, esse é o grande desafio. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase, onde ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer nada por você. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para ouvir esse vídeo, para Ele te dizer: eu ainda sou o seu Deus, eu sou o Deus da sua vida. Caminhe, levante-se. Essa palavra é para você. Para você que está num beco sem saída. Para você que precisa de um milagre impossível. Você que sente que chegou no seu limite. Se levante, tenha bom ânimo e olhe para a direção do seu Deus. Hoje, Deus quer se revelar a você nessa tua solitude. Apesar de não ter ninguém perto, ninguém à sua volta, ninguém te acudindo, você sabe que tem um Deus que pode todas as coisas. Tem um Deus. E Ele quer transformar aquilo que não tem saída em testemunho vivo na sua vida. Acredite na palavra e passe esse vídeo para auxiliar alguém que você sabe que está passando por dificuldade, que você sabe que precisa do socorro de Deus. Ele está chegando para você hoje, agora, mas Ele quer ir mais longe. Ele quer atingir outros corações. Deus tem um propósito e Deus quer o seu testemunho. O limite humano é o palco do sobrenatural. Quando você está limitado, quando ninguém pode fazer nada, Ele é o Deus do sobrenatural. Que Deus nos abençoe nesta grande jornada. E até o nosso próximo vídeo.